No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 11 de fevereiro. Câmara de Bragança Paulista, na primeira sessão ordinária do ano, aprova duas moções. Uma trata-se da inclusão do ensino de Libras, a língua de sinais, na grade curricular do município. Nesta terça, a Câmara também votará 5 matérias na segunda sessão ordinária. Programa Atualidades vai receber o prefeito de Bragança Paulista, Jesus Chedi, nesta terça-feira. Confira a terceira parte da entrevista com a advogada e professora especialista em direito previdenciário para explicar o que muda com a medida provisória publicada no Diário Oficial da União sobre a legislação da Previdência. Veja também aonde vai ter desligamento de energia em Bragança Paulista. No esporte, Atibaia sofre a segunda derrota no Campeonato Paulista da Série 2 e está perto da zona de rebaixamento. E não perca os resultados do Paulistão. O Bragantino joga daqui a pouco com o Palmeiras no fechamento da rodada. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. A Câmara de Bragança Paulista, na primeira sessão ordinária do ano, aprovou duas moções. Na última terça-feira, duas moções foram aprovadas por unanimidade. Em turno único, a moção que requer estudos para a implantação do ensino de Libras, a língua brasileira de sinais, na grade curricular municipal, e a que pede ao Poder Executivo que encaminhe à Câmara projeto de lei regulamentando o compartilhamento e o uso intensivo do viário urbano para a exploração e atividade econômica, ou seja, o uso de aplicativos de transporte no município. Na Tribuna Livre, a conselheira tutelar Marisa Ferreira de Lima alertou sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência e a campanha de prevenção pré-carnaval. Luiz Alexandre Castanopoulos tratou do aumento de 54% da taxa de lixo para 2019. Ao final da sessão, a Câmara prestou homenagem às vítimas da tragédia de Brumadinho, respeitando o minuto de silêncio. E nesta terça-feira, a Câmara vai votar 5 matérias. Duas iniciativas do Executivo serão votadas em regime de urgência. O projeto de lei que propõe mudanças para o Conselho dos Direitos da Mulher, o Executivo solicita a inclusão de uma vaga para representante da Secretaria de Educação e a retirada da obrigatoriedade dos representantes da sociedade civil serem todos do sexo feminino, podendo haver a participação masculina. E a segunda proposta será o projeto de lei complementar que altera a legislação vigente para adequar a adoção de terreno à empresa ACETEC Indústria e Comércio de Embalagens e Adesivos Eireli. Trata-se de correção da metragem do terreno doado. Em turno único, 3 moções. A que manifesta o apoio da Casa ao projeto de lei da Assembleia Legislativa do Estado que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa, fake news. A iniciativa é do deputado estadual Edmir Chedi, do DEM. A moção que pede estudos visando a criação de programa de saúde ocular que atenda à rede municipal de ensino, a que pede rapidez na aprovação da regularização fundiária do núcleo urbano informal Morada Campos Verdes, no bairro Bom Retiro. Na Tribuna Livre estão previstas as participações de Assunção Santos para falar sobre a avaliação das estratégias de implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E Paulo Henrique Aziz Nunes irá abordar as condições do Centro de Ecoterapia do município. A sessão será nesta terça-feira, às 4 da tarde, é aberta à população e também pode ser vista pela internet no site câmarabp.sp.gov.br. O programa Atualidades vai receber o prefeito de Bragança Paulista. Nesta terça-feira, Jesus Chedi será entrevistado ao vivo pelo Dr. João Soares, frente a frente para debater diversos assuntos do município. Ligue no telefone 40 32 53 51 ou no celular 986 54 62 e faça a sua pergunta. O programa Atualidades com o prefeito de Bragança Paulista começa às 8h30 da noite desta terça. TV Altiora, a nossa TV.
E confira a terceira parte da entrevista com a advogada e professora especialista em direito previdenciário sobre o que muda com a publicação da MP do dia 18 de janeiro no Diário Oficial da União referente à legislação previdenciária. O agricultor familiar, chamado de segurado especial, também foi incluído na MP? Também. Ele já vinha sendo alvo da então PEC, Proposta de Emenda Constitucional, divulgada pelo antigo governo, e ele foi alvo dessa medida provisória, criando um sistema mais rígido de concessão dos benefícios. Isso muito preocupa nós, advogados, porque nós sabemos como essa população é necessitada e é carente de informação. Quem trabalha no campo muitas vezes não tem acesso à divulgação e não tem entendimento de dados técnicos. Então é muito importante aqui a divulgação das informações. O que aconteceu com o agricultor familiar agora? E aqui incluo também o pescador artesanal, o seringueiro que trabalha no norte do país e no nordeste e algumas outras situações também que são equiparadas a agricultores familiares. O que trabalha com extração da madeira, o que trabalha com extração de óleos ou de sementes, todos eles são considerados com o que nós chamamos de segurado especial, que a grosso modo é o agricultor familiar. O que mudou? A medida provisória criou a necessidade de um cadastro específico no INSS e ele será obrigatório a partir de janeiro de 2020. Quem não tiver o cadastro em janeiro de 2020 no INSS não terá acesso aos benefícios, porque será o INSS que enquadrará o trabalhador como agricultor familiar. A ausência desse cadastro impedirá o acesso aos benefícios. Até janeiro de 2020 foi criado uma regra aí de passagem, vamos assim dizer, da legislação atual até essa situação do cadastro, que é a necessidade de uma autodeclaração pelo agricultor familiar. Então ele vai redigir uma declaração dizendo que ele trabalha com a família, qual é o seu plantio, qual é o tamanho da terra que ele planta, e essa autodeclaração terá que ser conformada, terá que ser ratificada, confirmada por entidades conveniadas ao que nós chamamos de Pronater, que são situações, são entidades do governo que estabelecem diversas credenciais à relação ao segurado especial ao agricultor familiar. Essa foi a primeira grande alteração com relação ao segurado especial. A segunda alteração também com relação ao segurado especial é que para aquela mãe que dá à luz, para aquela mãe que adota um bebê sendo trabalhadora familiar, para ter direito ao salário maternidade, ela terá que comprovar 12 meses de trabalho rural. Se ela não completar ou não comprovar os 12 meses de trabalho rural, ela só terá direito ao benefício se ela contribuir, pagar o seu carnezinho por 10 meses. Então a gente tem duas situações agora. Para aquela agricultora familiar que não paga nada para a Previdência Social, 12 meses de trabalho deverá ser comprovado antes do parto ou da adoção. Para aquela agricultora familiar que porventura pague o seu carnê, são exigidos 10 meses de recolhimento. Então a gente tem aí uma diferença de 2 meses ou de trabalho ou de pagamento entre aquela que trabalha somente e entre aquela que paga. A MP também fala sobre a questão da pessoa comprovar para ter o benefício da aposentadoria. Não tem escapatória, tem que ter a comprovação documental para você ter direito ao benefício. Isso mesmo. A grande alteração da medida provisória com relação principalmente aos trabalhadores urbanos é a necessidade da comprovação do seu trabalho por um documento da época do trabalho. Isso foi criado para combater principalmente as ações trabalhistas, as reclamatórias trabalhistas, onde se discute a existência de trabalho seletista ou a existência de vínculo de emprego. Explico melhor. Uma pessoa que tenha trabalhado 10 anos numa empresa e ela não foi registrada. Para ela ter reconhecimento desse trabalho, ela tem que ingressar com uma ação trabalhista. Essa ação trabalhista criava reflexos também perante o INSS, possibilitando o acesso aos benefícios, porque a Justiça do Trabalho havia reconhecido aquela situação de trabalho de carteira assinada. O que a lei foi alterada pela medida provisória é não aceitando mais essa situação, porque a pessoa que trabalhe e não tenha porventura a carteira assinada, ela vai ter que juntar documentos da época do trabalho, recibos de pagamento, crachá de identificação do seu trabalho na empresa, fotos, declarações,
cartões ponto, que é o controle de entrada e saída da empresa. Então agora, ao momento, é importante que se juntem documentos, principalmente aqui nessa questão do trabalho sem registro, que faça que o trabalhador crie uma pasta, vamos assim colocar, e que guarde nessa pastinha todos os documentos relacionados ao seu benefício, porque para aposentar ou para conseguir qualquer outro benefício, auxílio doença, se for uma mulher, salário maternidade, até mesmo no momento de desemprego, o INSS vai exigir essa documentação. Você já falou no início da nossa entrevista que o objetivo de tudo isso é ter um combate a possíveis fraudes, né, indícios de fraudes, mas além de tudo isso que nós conversamos já, tem mais coisas ainda que nas próximas participações você vai trazer em relação às mudanças que a MP está trazendo agora. Exatamente, além de tudo que foi falado hoje, tiveram alterações no benefício do idoso, que é gerenciado pela assistência social, tiveram alterações com relação a questões pontuais de quem é servidor, com relação a benefícios específicos, a possibilidade de acesso à aposentadoria. Então isso será tratado nos próximos dias dentro dessas alterações da medida provisória. E lembrando também que a medida provisória criou o programa de revisão especial dos benefícios, chamado de programa especial, que é o que visa geralmente combater as fraudes em benefícios. Todos os segurados serão convocados por aquele benefício que foi entendido que tem alguma irregularidade para apresentar defesa. O problema é que a defesa é de apenas 10 dias. Então a nossa orientação é que a pessoa tenha todos os documentos guardados que ensejaram o seu benefício. Foi aposentado? Há quanto tempo foi aposentado? Se a pessoa foi aposentado dentro de 10 anos, tenha a guarda, guardem todos os documentos que foi levado ao INSS para concessão, porque você poderá ser chamado para reapresentar esses documentos. E vale ressaltar para as pessoas que estão te acompanhando que tudo isso que está na MP já está valendo, mas ainda vai ter que passar também pelo Congresso Nacional para ser efetivado, para ser aprovado pelos deputados, pelos senadores, para que ela continue valendo aí essa MP, porque se não passa por lá, se não aprova, deixa de ter o seu valor e ela perde, ela não tem mais a aplicação que está sendo feita hoje, né? É isso mesmo, tudo que foi colocado aqui já está valendo. Tem algumas alterações que a medida provisória deixou pendente de aprovação pelo Congresso Nacional, mas nós não falamos ainda, nós vamos falar nas próximas matérias. Tudo que foi falado hoje já está vigente, já está valendo. O prazo para que o Congresso analise essa medida provisória, no máximo, é de 60 dias, prorrogável por igual período, então nós temos um prazo máximo de 120 dias. Se o Congresso não analisar a medida provisória, não convertendo em lei, ela perde a sua força, mas durante o seu período de existência, que é de no máximo 120 dias, ela mantém os seus efeitos, caso também o Congresso não discipline de forma diferente. Então o que a gente tem que aguardar agora é a movimentação do Congresso Nacional a respeito dessa medida provisória. No programa Corujão da Madruga, o doutor João Soares entrevistou a secretária de Saúde de Bragança Paulista e, dentre os diversos assuntos abordados, foi discutido o combate à dengue. Combate a dengue, ao mosquito, a Aedes aegypti aí na cidade. Como é que se encontra isso? Eu sei que há um trabalho muito efetivo nesse momento. Sim, fazemos um trabalho grande no combate ao Aedes, que transmite zika, chikungunya, dengue, febre amarela. Então esse mosquitinho é um mosquitinho do mal, a gente tem que combatê-lo todos os dias. Para isso, nós fazemos o que chamamos de arrastão de limpeza. Isso. Que é ir aos bairros, conscientizar a população através dos agentes de endemias, ao mesmo tempo coletar aqueles que são os materiais inservíveis. Os caminhões da Secretaria de Serviço passam conosco nos bairros e levam os inservíveis para que a gente não tenha acúmulo de sujeira. Daquilo que não serve para nada, senão para ter mosquito, para ter escorpião e outros animais peçonhentos que não são bem-vindos nos lares. Agora, as pessoas recebem bem ou tem alguém que fala, não, olha, não precisa ver aqui, entrar na minha casa. Como é que é isso? Não, nós temos sim dificuldade em alguns momentos de entrar nas casas, porque a gente faz a visita casa por casa, muitas visitas,
tanto com os agentes de endemias, Sim, como verdade. os agentes de saúde. E tem pessoas que têm dificuldade. Ainda resistem. Mas a gente faz uma insistência grande, porque além do arrastão que coleta esses materiais inservíveis, a gente tem uma outra ação chamada Vigilância em Ação, que também nós vamos nos bairros pelas manhãs, toda quinta-feira. São 38 ações que realizamos no ano passado, da mesma forma, levando conhecimento para as pessoas, para que elas saibam como evitar ter o mosquito da dengue, que é simples na realidade. Verdade. É não deixar a água parada, de jeito nenhum. Agora, nesse período de muita sol chuva, e ao mesmo tempo de chuva, o que acontece? Se você tiver um vasilhame com água parada nele, a hora que o sol bater nele, vão eclodir os ovinhos que estão lá dentro e nascer um punhado de mosquitinho. Então, o que você precisa fazer? Não deixar a água parada. Nos ralos, tampar os ralos. Tanque, se você não estiver usando, mas limpa bem esse tanque. Os vasinhos das plantas que tem aqueles pratinhos embaixo, não deixar água nele, colocar areia. Vasilhames para os animais domésticos, para cães e cachorros. Limpar, lavar bem, com água e sabão. Porque naquela bordinha que fica, a hora que a água bate ali, eclode os ovinhos. Aí a gente tem a proliferação do mosquito. Está controlado a dengue no município. Nós tivemos 234 casos em 2016. Em 2017, graças a Deus, só 4 casos de notificações positivas que tivemos. Em 2018, 15. A gente então está tendo um pequeno aumento, um leve aumento. Portanto, essa parceria da Prefeitura com a população precisa melhorar ainda mais. Nós já retomamos esse ano as ações que são realizadas todas as quintas pela manhã e também os arrastões. Se teve algum outro caso, você falou dengue, alguns casos de 2018, zika, teve chikungunya, queria saber isso? Nós estamos, graças a Deus, com poucas notificações, não tem óbitos, graças a Deus também, não. Não temos de zika, nenhum caso de zika, temos de chikungunya que ocorreu só em 2016. De lá para cá não tivemos mais nenhum caso também, porque a gente tem trabalhado com muito afinco junto à população para não termos a proliferação do mosquito. Agora, uma pessoa que tem uma febre e tendo uma interrogação, o que eu tenho, ela pode recorrer à rede aí. Com certeza, porque na verdade, tanto a zika como a chikungunya, a dengue e a febre amarela, todas, a primeira manifestação é a febre. Então tá com febre, vá numa UPA, UPA Bom Jesus, UPA Vila Davi ou mesmo a Santa Casa, mas as UPAs são mais indicadas para esse caso. Os sintomas dessas doenças são muito parecidos. À exceção da febre amarela, que fica um pouco amarelado. E também da chikungunya e da zika, que começa a doer as articulações. O restante é muito parecido, mas o médico vai saber identificar. Então, está com febre, persiste, vá numa unidade de pronto atendimento. Agora, febre amarela, estamos aqui também. Olha, nós vacinamos 98% da população entre 2017 e 2018, mas ainda tem um percentualzinho que não foi vacinado. Agora mesmo tivemos notícias de macacos mortos no Curitibano. Já mandamos a equipe para lá e encontramos moradores da zona rural sem vacina. Sem vacinar, lamentável. E tomar a vacina significa estar imunizado para o resto da vida. A nossa vacina, ela vai te imunizar. Ou seja, você não vai correr o risco de ter a febre amarela e até morrer por conta dessa febre amarela. Então, tome a vacina. Se você não tomou, no Centro de Saúde Lava Pés tem a vacina. Vai até lá e tome a sua dose. Nós tivemos 3 óbitos aqui em Bragança por febre amarela. 2 do próprio município e um importado. Então, a região foi acometida da febre amarela. Estamos tendo casos no estado de febre amarela, já com 6 óbitos esse ano. Portanto, a febre amarela está entre nós. O que precisamos fazer? Nos vacinar, no caso da febre amarela, e conter o crescimento do mosquito Aedes aegypti, porque é ele que leva, infelizmente, essas doenças para nós. No segundo bloco do AJ, veja também. Prefeitura de Atibaia abre cadastro para os interessados em realizar apresentações artísticas no município. E a previsão do tempo. Voltamos já já.